Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Vamos ler no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 12 e 13. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos dar sequência às exposições neste Evangelho, lendo os versículos 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus bendito, Deus santo, Deus que fala conosco na Tua palavra, nós pedimos, revela o Teu querer a nós nesta noite. Abra o nosso entendimento e nos faz entender o que o Senhor quer nos dizer nesta noite, através da tentação do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós choramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos visto o Evangelho de Marcos, como ele tem desenvolvido os temas que foram dados a ele. Nós temos visto também como ele tem uma característica muito peculiar, ele é um pouco apressado nas suas falas. Ele está falando de um assunto, daqui a pouco ele passa para outro episódio, sem muitos detalhes, sem muitas narrativas. E nós vimos como ele colheu os materiais que foram dados pelo apóstolo Pedro para então formatar o seu evangelho, não como uma biografia, ou seja, não como um livro de registro de tudo aquilo que Jesus Cristo falou ou aquilo que Jesus Cristo fez, mas sim como uma pregação onde ele coleciona aquilo que o Senhor Jesus fez e falou para o seu interesse, ou seja, para o interesse da pregação do evangelho, e então mostra esse resultado, o resultado da sua pregação a nós, no formato do Evangelho. Nós vimos o tema desse Evangelho logo no primeiro versículo, porque no primeiro versículo Marcos nos diz, é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, e nós já temos visto que esse tema, Jesus como Filho de Deus, percorre todo o Evangelho, chegando até mesmo no final, quando o centurião vai olhar para o Cristo crucificado e diz, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Como nós vimos também, o livro de Marcos começa a desenvolver esse tema e a preparação de Cristo para o início do seu ministério. Nós vimos que essa preparação pode ser vista em pelo menos 3 episódios descritos logo no início, logo no capítulo 1. O primeiro desses episódios que nós já vimos é a pregação de João Batista, quando ele prepara o caminho para Cristo Jesus, anunciando o batismo de arrependimento e chamando homens para conhecer aquele que é maior do que ele, aquele que batiza com o Espírito Santo e não com água, como fazia João. O segundo momento de preparação de Cristo, nós vimos também, é o momento do batismo, ou foi o momento do batismo, onde Jesus Cristo foi batizado pelo Senhor, recebeu o Espírito Santo em forma de uma pomba, foi ungido como rei que é, e foi anunciado como Senhor, como Salvador, como Rei de Israel. Mas além disso, há um terceiro momento, o momento que nós acabamos de ler, o momento da tentação. São esses 3 momentos, o anúncio de João, o batismo de Cristo e agora a tentação de Cristo, que dão a introdução ao seu ministério. Nós vamos ver que logo após a tentação, Cristo inicia seu ministério de pregação, mas antes disso, ele precisa ir ao deserto para ser tentado por Satanás. O terceiro desses episódios é a tentação de Cristo, ocorre logo depois do batismo e é o último episódio antes da pregação do Senhor Jesus. E assim como nós vimos na semana passada, nós vamos ver Cristo como Filho aprovado de Deus, que assume o lugar do seu povo na tentação e que vence o nosso inimigo. Esse vai ser o tema que vai nos guiar nesta manhã, o Filho de Deus aprovado pelo Senhor, que assume o nosso lugar na tentação e que vence o nosso inimigo. Assim nós veremos primeiro que Jesus foi tentado em nosso lugar. Depois nós veremos que ele venceu por nós. Primeiro, Jesus Cristo foi tentado em nosso lugar. Porque Marcos começa a mostrar a sua forma de escrita.
Porque os irmãos devem se lembrar muito bem de como Lucas e Mateus descreveram as tentações. Os irmãos vão lembrar que Mateus usou 11 versículos, Lucas usou 13 versículos para falar da tentação de Cristo, mas Marcos, sem muitas delongas, ele narra toda a tentação de Cristo em apenas 2 versículos. Sem muitas delongas, Marcos diz logo impeliu o Espírito Santo de Jesus Cristo ao deserto para ser tentado. Essa palavra logo, rapidamente, imediatamente, vai acontecer no Evangelho de Marcos umas 40 vezes. Porque Marcos ele fica assim, ele narra uma coisa, diz, ó, Jesus foi batizado, imediatamente ele foi para ali, imediatamente ele foi para aqui, logo ele foi para ali e para aqui, porque ele vai narrando de forma muito rápida aquilo que Jesus vai fazendo. Cristo é mostrado no Evangelho de Marcos migrando rapidamente da glória do batismo para a humilhação da tentação. Da glória do batismo para a luta da tentação. Isso não quer dizer, quando Marcos escreve a tentação de Cristo em 2 versículos, quando os outros escrevem 11, 13 versículos, não quer dizer que ele é mais simplório que os demais, ou que ele não sabia tudo o que havia acontecido. Mas quer dizer que ele escolheu aquilo que ele considerava mais importante para narrar a respeito desse momento da história do Senhor Jesus. Veja que ele nos diz logo que Jesus foi batizado, logo depois que Jesus foi batizado, o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado. E aqui perceba que esse verbo impelir aqui, ou esse verbo levar, não deve ser entendido como um envio comum, como um envio que qualquer pessoa faz. Mas veja que Jesus Cristo utiliza esse verbo, ou Marcos utiliza esse verbo, quando Jesus Cristo expulsa os demônios. Então, Jesus Cristo foi levado pelo Espírito, e isso não quer dizer que ele foi forçado a ir. Como se Jesus não quisesse ir, foi forçado. Não, Jesus foi de livre e espontânea vontade. No entanto, o Espírito o carregou, o impeliu a ele, conduziu a ele até o momento do deserto. Esse verbo mostra como Jesus Cristo é levado, é guiado pelo Espírito Santo que o dirige para o momento da tentação. Como bem ensina Edwards, o que acontece com Jesus no deserto é tão divinamente orquestrado como o que aconteceu com ele no Jordão. Isso é importante porque muitas vezes quando nós olhamos para a tentação de Jesus, nós achamos que a tentação de Cristo foi um problema do acaso. Nós achamos que Deus queria de fato o batismo, e Jesus foi batizado, foi glorificado no batismo, mas logo após, por acidente, ele caiu nas mãos de Satanás e se viu tentado. Mas quando nós vemos que o texto nos diz claramente que o Espírito o levou ao deserto, nós vemos que era a vontade de Deus que ele fosse tentado no deserto. Não foi Satanás que apanhou a Cristo. Não foi Satanás que viu Cristo ali sozinho no deserto e viu a oportunidade de tentá-lo. Foi o próprio Deus que enviou o seu Filho ao deserto para ser tentado por Satanás. Isso é importante porque nós vemos que a tentação não é um acidente, não foi uma desventura da vida de Cristo. Muito pelo contrário, o Senhor conduziu ele até o deserto, depois do Jordão, para ser tentado ali. E a tentação, irmãos, é mais uma amostra da soberania de Deus, guiando a história do seu povo, guiando a história do seu filho, para que essa história se identificasse com a nossa. Preste muito bem atenção nesse ponto. Deus guiou a história do seu filho, para que ela se identificasse com a nossa. E nós já começamos a observar isso quando nós olhamos para o batismo. Porque o batismo de Cristo, ou no batismo de Cristo, ele se identifica com o seu povo, com o seu representante. Ele é o rei do povo, que é ungido pelo Senhor, e ele leva sobre si o batismo, que é o nosso batismo. Nós vimos, Cristo não poderia ser batizado para arrependimento sem ter pecado, mas ele é batizado para arrependimento porque ele carrega os nossos pecados, ele é batizado por causa dos nossos pecados. Então nós precisamos ter em mente que assim como ele nos representou no batismo, ele vai também nos representar na tentação. Nós percebemos claramente que Cristo não deve ser visto como alguém que busca o sucesso ou age em seu próprio nome, mas ele sempre age em nome do seu povo. No batismo foi assim, agora na tentação foi assim. O argumento vai sendo claramente construído através do relato de Marcos, onde o nosso Cristo Jesus é visto como o nosso representante, que toma sobre si os nossos pecados, que recebe o batismo que nós deveríamos receber e que agora é tentado em nosso lugar. E veja que essa base, a base da identificação, o porquê de Cristo ser semelhante a nós ou se identificar conosco, já foi anunciado no batismo. No batismo ele é declarado Filho de Deus. O Senhor disse: "Este é o meu Filho amado".
em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E nós temos aprendido já ao longo das quintas-feiras, quando nós temos estudado a respeito do Filho de Deus, que quando Cristo é anunciado como Filho de Deus, não significa que Ele é simplesmente Deus. O ponto do Senhor não é esse. Mas quando Ele afirma ali no batismo que Ele é Filho de Deus, o Senhor está dizendo que Ele é o Rei, o Messias prometido, que foi anunciado a Davi no Salmo 2, versículo 7, e em 2 Samuel 7, versículo 14. Ali também nós aprendemos que Ele é o servo sofredor, porque Isaías disse: este é o meu servo em quem eu tenho prazer, sobre ele derramei o meu Espírito. E em Cristo nós vemos esses dois aspectos: Ele é rei e é servo que sofre. Sobre ele foi derramado o seu Espírito para ser rei e para sofrer por nós. Contudo, uma outra dimensão que também é revelada no batismo, mas que é vista com mais evidência na tentação, é revelada nesta noite. Jesus é o verdadeiro Israel. Jesus é o povo de Deus. O batismo mostra com clareza: Ele é rei, Ele é o servo sofredor. Mas o batismo também já anuncia, e na tentação nós vemos com mais clareza: Ele é o verdadeiro povo de Deus. Ele é o Israel. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 4 e leia comigo os versos 22 e 23. Êxodo 4, versos 22 e 23, nos diz assim a palavra do Senhor. Dirás a Faraó, veja o que o Senhor diz. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Veja a linguagem que o Senhor utiliza para chamar Israel. Israel, o meu povo, é o meu filho, é o meu primogênito. Ele vai usando essa linguagem, ele diz: olha, eu peguei Israel quando era menino, é o meu filho, é o meu primogênito. Por isso também que Oséias, ele anuncia no seu livro: quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Perceba que o profeta Oséias e o profeta Moisés entendem a mesma coisa, ou ouvem do Senhor a mesma verdade. Israel é o filho de Deus, Israel é chamado filho do Senhor, porque o Senhor usa essa linguagem de paternidade, não só no Novo Testamento. Israel já era chamado filho de Deus, e o povo de Israel podia chamar o Senhor de Pai. Por isso que os fariseus, quando conversam com Cristo, eles dizem: nós não somos órfãos, nós temos um Pai que é Deus. Logo após, Jesus Cristo diz: na verdade não é Deus que é vosso Pai. Mas o que nos interessa aqui é entender que o povo de Deus do Antigo Testamento já compreendia que Deus era o Pai deles e que eles eram o Filho de Deus, o Filho do Senhor Jesus, o Filho do Senhor Deus, melhor dizendo. E aqui o Senhor Jesus promove a nós a possibilidade de enxergar como de fato Ele sim é o Filho do Senhor. Porque essas mesmas palavras de Oséias, que diz: do Egito chamei o meu filho, são aplicadas a Cristo. Quando lá em Mateus, no capítulo 2, o Senhor fala desse mesmo texto, aplicando ao Senhor Jesus, ainda criança, voltando do Egito para Jerusalém, sendo livrado de Herodes. Nós percebemos como o autor do Evangelho de Mateus não tem problema algum de pegar o mesmo termo que foi usado para Israel, filho, e aplicar a Jesus Cristo. Por que não tem problema? Porque Jesus Cristo é o representante do povo de Deus, e esse é o ponto fundamental. O povo de Israel é chamado filho de Deus. Mas é verdade que Israel nunca foi um bom filho assim. Israel sempre pecou, sempre falhou, sempre transgrediu a lei do Senhor. Mas Cristo Jesus assume o lugar de filho de Israel, o filho de Deus como Israel, para então ser o bom filho que Deus não tinha tido ainda em Israel. E aqui nós vemos como é impressionante a ligação entre Cristo e seu povo, porque ele assume o lugar do seu povo na tentação. No batismo, ele é declarado filho de Deus. E agora, uma vez que ele foi declarado filho de Deus, ele vai fazer o que um filho de Deus deveria fazer, e Israel nunca fez. Lembra? Israel foi tentado 40 anos no deserto.
Certamente parece que Israel não resistiu a nenhuma tentação. Israel parece ter caído em todas as tentações no caminho, pecando contra o Senhor, construindo falsos deuses, murmurando contra o Senhor durante 40 anos. Mas uma vez que Cristo é declarado Filho de Deus, ele vai para o deserto e vai ser tentado no deserto como Israel. Mas ao contrário de Israel, ele não cai nas suas tentações. É tão impressionante a ligação de Cristo com Israel, Israel sendo filho e Cristo sendo filho, que os irmãos lembram que no relato de Mateus e de Lucas, quais são as palavras que introduzem as tentações de Satanás? Quando Satanás vai tentar Jesus Cristo, o que ele diz? Ele diz: se és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Não é por acaso que Satanás escolhe esse título. Jesus Cristo tinha acabado de ser proclamado Filho de Deus no batismo, o verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus. Aí então Satanás diz: olha, se aquilo que aconteceu no batismo é verdade, se você de fato é Filho de Deus, então toma essas pedras e transforma em pão. Aqui, irmãos, nós percebemos claramente que o Senhor é o Filho de Deus. É o filho que Israel nunca foi. É o bom filho que o povo de Deus nunca, jamais conseguiu ser. No batismo, o Senhor é ungido como rei, é ungido como servo. E o que ele faz logo após ser ungido como rei? Aquilo que um rei faz, ele sai para a batalha. Não demora muito os momentos de glória de Cristo. Ele é glorificado no batismo, é exaltado no batismo. Logo após ele vai para o campo de batalha, sofrer e lutar por nós. E aqui veja, ele assumiu o nosso lugar no deserto. E ao contrário de Israel, ele venceu o tentador. E uma vez que ele venceu a tentação por nós, e nós veremos isso com mais calma daqui a pouco, nós vemos que nós somos chamados a espelhar a fidelidade do nosso Senhor Jesus Cristo na tentação. É muito claro para nós, graças ao Senhor Jesus Cristo, que nós ocupamos papéis distintos na tentação. Nós não somos tentados como Cristo foi. Por quê? Porque Cristo foi tentado em nosso lugar. Ou seja, as nossas tentações são muito diferentes das tentações de Cristo. Porque daquela tentação de Cristo dependia a nossa salvação. Se Cristo ali não perseverasse, se Cristo ali não vencesse, nós não seríamos salvos. A nossa salvação não é assim. Quando nós caímos em tentação, a nossa salvação não é cancelada. Porque Cristo venceu a tentação por nós. Mas mesmo sendo diferente os tipos de tentação, ainda assim nós percebemos que o modelo da ação de Cristo, o modelo da perseverança de Cristo é modelo para nós. A nossa tentação não nos garante vida. A nossa vitória na tentação não nos garante vida. O que nos garante a vida é a vitória de Cristo Jesus na sua tentação. E nós somos chamados a nos espelhar a Ele em nossas tentações. E o melhor disso tudo, nós somos chamados a buscar esperança nele na tentação. Porque Ele foi tentado à nossa semelhança. E por isso Ele traz o exemplo a ser seguido. Mas não só o exemplo. Ele traz a esperança. Abra comigo em Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler o verso 15 e 16. Hebreus 4, 15 e 16. Mas não é o deserto, mas Palmeira está quente, não é, mesmo? Vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz, Hebreus 4, verso 15 e 16. Nos diz assim a palavra do Senhor. Veja que aqui nos é oferecida não só o exemplo, mas a esperança. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja a glória desse texto. O ponto não é só que Cristo é o nosso exemplo, Ele é o nosso exemplo, e isso já nos dá força para vencer a tentação. Mas não é só isso. Nós podemos resistir às tentações do maligno, do nosso próprio coração, não porque Jesus seja um mero exemplo,
mas porque Ele provê para nós ocasião, o socorro em ocasião oportuna. Nós podemos nos achegar a Deus com confiança, junto ao trono da graça de Deus, para recebermos misericórdia, para acharmos graças nas nossas tentações. Em meio à tentação, nós temos o poder de Cristo Jesus, a graça, a misericórdia do Senhor por meio de Jesus Cristo, que foi tentado à nossa semelhança, que é sumo sacerdote no nosso lugar. E perceba, Cristo Jesus é o nosso sacerdote e Ele foi tentado à nossa semelhança. Ele sabe como é difícil suportar a tentação, porque Ele mesmo suportou a tentação. Ele sabe o que é estar no deserto, Ele sabe o que é ser tentado por Satanás, porque Ele passou por isso e por causa disso Ele pode se compadecer de nós. Nós cantamos hoje no Salmo 103, quando o texto nos diz muito bem que o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas como um pai que se compadece dos seus filhos. Cristo Jesus pode se compadecer de nós, porque Ele foi tentado à nossa semelhança. Em meio à tentação, nós podemos buscar misericórdia, nós podemos buscar graça, a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós podemos buscar o amor de Deus, o perdão de Deus, a força, a sabedoria do Senhor, porque Ele nos dá isso por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Nós não estamos só em nossas lutas. Nós não estamos só quando Satanás nos tenta, porque a palavra de Deus é clara. Confiadamente nós podemos chegar ao trono da graça do Senhor. E o que nós vamos encontrar lá? O que nós vamos receber lá? Misericórdia, graça para socorro nas tentações. Aquele que foi tentado promete misericórdia e graça. Há esperança no meio da tentação. Mesmo que você lute contra o mais terrível de todos os pecados, por mais que você ainda caia nos pecados do seu coração, ainda que você pareça estar perdendo a luta contra o pecado, você pode orar ao Senhor, você pode se achegar ao trono de graça com confiança, porque em Cristo Jesus você vai encontrar graça e misericórdia. Você vai encontrar socorro para que na ocasião oportuna, para que na tentação Ele possa te livrar do mal, Ele possa te proteger. E aqui, irmãos, nós devemos aprender com Cristo Jesus e não achar que a vida cristã é confortável sem grandes batalhas, sem as grandes batalhas do coração, sem as grandes batalhas da alma. Cristo nos ensina claramente pela sua vida, pelo seu exemplo, que a vida cristã possui sim grandes lutas a serem travadas, grandes tentações a serem enfrentadas. Mas o consolo de Cristo não é que não tem luta. Cristo diz, tem luta, tem aflição, tem tentação, mas o consolo de Cristo é, você pode ir ao trono da graça do Senhor e achar graça e misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Quando nós estivermos no deserto, quando nós estivermos enfrentando Satanás e o nosso próprio coração, quando nós estivermos enfrentando as lutas pela nossa alma, as lutas contra o pecado do nosso coração, nós podemos encontrar graça e misericórdia do Senhor. Nós podemos encontrar socorro, nós não estamos sozinhos, porque Cristo foi tentado em nosso lugar. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as tuas dores, Ele se compadece de você, assim como o pai se compadece dos seus filhos. Há esperança mesmo em meio à tentação, porque Ele foi tentado em nosso lugar. As lutas vão vir e a tentação da desesperança pode tomar conta do nosso coração. E as tentações são as mais diversas, desde a ansiedade, a ira, a soberba, a ganância e tantos outros pecados que podem dominar o nosso coração. Mas talvez a mais perigosa das tentações seja a desesperança. Quando nós já perdemos tantas batalhas, quando nós já sofremos tanto, que nós não encontramos mais esperança para continuar, para lutar contra o nosso pecado. Não ceda a essa tentação. Saiba que Cristo Jesus prometeu: eu sou o teu sacerdote que sofri por você e que agora posso te dar o socorro que você precisa. Nós achamos socorro em Cristo Jesus, porque Ele foi tentado em nosso lugar. Mas perceba, Ele não só assumiu o nosso lugar, Ele venceu a tentação por nós. E essa é outra verdade gloriosa que o texto vai nos dizer.
Veja, o versículo 13 nos dá mais detalhes a respeito disso. Marcos capítulo 1, volte comigo, Marcos capítulo 1, nós vamos ler o versículo 13. Marcos 1, nós vamos ver o verso 12 e 13, mas especialmente nos concentrando no verso 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Como nós já sabemos, Cristo passou 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. É verdade que alguns estudiosos ou alguns teólogos vão dizer a tentação foi durante 40 dias, foi só no final da tentação. Enfim, é difícil dizer. Parece que a tentação foi apenas no final do período de 40 dias. Contudo, o que importa é que Cristo Jesus foi tentado no deserto, foi tentado por Satanás. E no versículo 9 do capítulo 1 de Marcos, nós vemos um detalhe interessante e que nos ajuda também a compreender essa narrativa. Porque se você olhar para o versículo 9, do capítulo 1 de Marcos, você vai ver que o verbo batizar, nesse versículo, está na mesma voz que está no versículo 13, na voz passiva, ou seja, a ênfase não está naquele que batiza, mas sim naquele que é batizado. Veja que o versículo 9 diz claramente que a ênfase não está sobre João que batiza, mas sobre Cristo que é batizado. Assim o versículo 13 também nos diz que Cristo passou 40 dias sendo tentado por Satanás. Veja, a ênfase não está no tentador, mas naquele que foi tentado. Assim como no batismo a ênfase não está naquele que batiza, mas no que é batizado, na tentação de Cristo, a ênfase não está no tentador, mas naquele que foi tentado. O autor, Marcos, faz questão de colocar a ênfase no Senhor Jesus, não em Satanás, não no autor da tentação. E até a própria forma de escrever de Marcos já nos ensina coisas preciosas, porque em meio às tentações nós temos a tendência de olhar para o tentador. Muitas vezes na tentação nós olhamos mais para Satanás, para o seu poder, para a sua malignidade, para a sua maldade, para a sua inteligência, e não olhamos para aquele que foi tentado e venceu. Nós somos inclinados na tentação a olhar para Satanás e seu poder e não para Cristo, nosso Salvador. Mas veja, Marcos faz questão de dizer, a ênfase não está em Satanás, mas naquele que foi tentado e venceu, está em Cristo Jesus. Porque é através de Cristo que nós temos o auxílio e a vitória. Assim como a glória de Cristo pode ser vista no batismo, a sua glória também pode ser contemplada na tentação. Ele foi tentado e venceu. Não olhe para Satanás, não olhe para o tentador. Olhe para aquele que foi tentado e se saiu vitorioso. Como nós podemos olhar em nossas vidas para aquele que perdeu, se do nosso lado está aquele que venceu? Como nós podemos olhar para Satanás, aquele que foi derrotado pelo Senhor Jesus, e olhar mais para ele e ter mais medo dele do que nós temos do Senhor, aquele que venceu a tentação? Ele foi tentado e ele venceu. Da mesma forma como Marcos foca os seus olhos no vencedor, os nossos olhos devem estar fixos nele, em Cristo Jesus. Ele venceu a tentação. Não olhe para o poder do tentador, não olhe para a grandeza do tentador, não olhe para o tamanho do pecado, não olhe para o poder da sedução, mas olhe para Cristo Jesus, que promete graça, misericórdia, que foi tentado e não caiu. Perceba que a tentação aqui de Cristo é apenas o primeiro episódio de um conflito que vai continuar durante todo o Evangelho de Marcos. Um conflito entre ele e Satanás. Nós ainda veremos muito desses episódios ao longo de todo o Evangelho, mas a tentação é o primeiro. Não é à toa que Marcos vai narrar muitas expulsões de demônios, porque Marcos faz questão de trabalhar esse conflito, Cristo e Satanás, o reino da luz e o reino das trevas. E esse é o primeiro momento, esse é o primeiro conflito, Cristo e Satanás no deserto, tentador e aquele que é tentado, o perdedor e aquele que é vitorioso. Como nos ajuda muito bem a entender o Hendrickson, o verbo que é traduzido aqui por tentado, ele pode ter um sentido favorável. Muitas vezes esse verbo é utilizado para falar da própria provação que Deus coloca. Por exemplo, quando nós lemos que Abraão foi tentado, utiliza esse mesmo verbo, ele foi provado, ele foi tentado pelo Senhor. O problema aqui não é o verbo, mas é quem tenta.
Porque quando o Senhor Jesus ou quando o Senhor Deus utiliza esse verbo tentar, provar, é no sentido de crescer, de levar ao amadurecimento daquele que é tentado, daquele que é provado. Mas quando Satanás tenta, certamente não é buscando o crescimento, mas a derrota daquele que é tentado. Como Marcos deixa claro aqui, o tentador é Satanás. E o que ele tem visto aqui não é o fortalecimento de Cristo, mas é a derrota de Cristo, é a queda de Cristo. Perceba que esse propósito, essa tentação não é nova. Nós já conhecemos uma tentação muito anterior a essa, realizada pelo mesmo Satanás, com o mesmo propósito, mas que teve um resultado muito diferente. Lembre-se agora, volte lá para o início de tudo. Lembre-se que Deus criou o mundo, e que nesse mundo que Ele criou, Ele colocou o homem, Ele criou o jardim no Éden, Ele colocou um homem chamado Adão, Ele colocou uma mulher que depois veio a ser chamada Eva. Ele fez uma aliança com esse homem e ele disse, olha, você pode comer de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque se você comer do fruto dela, você vai morrer. E perceba que da dependência de Adão, dessa lei, dependia toda a nossa vida, porque as consequências do seu pecado não era só para ele, mas para ele, para sua esposa, para toda a sua descendência. Ou seja, morreria não só ele, morreria todos nós, todos os homens que fossem gerados dele. Não restava dúvidas ao homem. O homem não foi enganado, o homem não foi ludibriado, não foi enganado por Satanás. Mas perceba que nessa mesma narrativa de Gênesis aparece um outro personagem. Personagem que aparece aqui na tentação de Cristo. Talvez com outro nome, com o nome da serpente. E ele faz exatamente a mesma coisa que fez com Cristo. Ele faz com Adão. Veja que Deus afirma claramente, certamente morrerás. Mas o que a serpente diz? É certo que não morrereis. A serpente distorce a palavra de Deus. A serpente mente, a serpente engana a mulher. E ela diz, olha, se você comer, vocês vão se tornar iguais a Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. E agora a escolha está na mão dos homens e nós sabemos muito bem o que aconteceu. Nós sabemos que o homem comeu, o homem caiu na tentação de Satanás e sofreu as maldições do pecado. E por causa da sua obediência, todos nós caímos em pecado. Ele quebrou a aliança e nós quebramos com ele. Ele recebeu a punição e nós recebemos com ele. Mas perceba que há semelhanças entre a tentação de Cristo e a tentação de Adão param no tentador. O tentador é o mesmo, é verdade, mas as semelhanças param aí. Porque Satanás, quando ele tentou a Adão, e agora ele tenta a Cristo Jesus, mas quando ele tentou a Adão, as circunstâncias eram totalmente outras. E Marcos nos mostra esses contrastes com muita clareza. Veja, primeiro, Adão foi tentado no paraíso. O livro de Gênesis vai nos dizer muito bem que Adão tinha à sua disposição toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Ou seja, Adão tinha uma comida que era agradável aos olhos, ou seja, aquela comida que você olha e tem vontade de comer e que ainda é gostosa, que é boa de se comer. Ele tinha todas as suas árvores à disposição. Ou seja, não tinha uma árvore boa e uma ruim. Uma que ele podia comer e outra que ele não podia comer. Só tinha uma que ele não poderia comer. E tinha uma imensidão de árvores boas que ele poderia comer. Ele tinha fartura. Ele tinha de sobra. Ele foi tentado no paraíso. O Senhor havia abençoado ele com tamanha riqueza. Ele tinha tudo o que ele necessitava. Na verdade, ele tinha muito mais do que ele necessitava. Ele tinha abundância. Ao contrário disso, o nosso Senhor Jesus não foi tentado no paraíso, mas foi tentado no deserto. Jesus Cristo não tinha o que comer no deserto. Marcos e Lucas vai nos dizer muito bem que Jesus teve fome ao fim dos 40 dias e ali Satanás o tentou. Adão foi tentado no paraíso, Cristo foi tentado no deserto. Adão tinha o que comer em abundância, Cristo não tinha alimento. Outro detalhe importante é aquele que é mencionado pelo evangelista Marcos. Veja, ele diz, Cristo estava com as feras. Jesus estava com as feras. E é interessante porque só Marcos dá esse detalhe. Nem Mateus nem Lucas fala que Cristo estava com as feras, com os animais selvagens.
Mas aqui percebe que Marcos parece colocar um contraste entre Adão e Cristo novamente. Porque lembra, Adão estava no paraíso. E lembra também que Adão estava entre os animais. Adão estava entre as feras. Assim como Cristo estava. Mas com um detalhe diferente. Adão convivia em paz com os animais. Porque o texto de Gênesis vai dizer muito bem que Deus trouxe os animais para ele dar nome. Ou seja, o Senhor Deus trouxe os animais para que Adão pudesse ver os animais e dar nome aos animais. Ou seja, Adão estava entre as feras. Só que as feras não queriam comer Adão. As feras não queriam fazer mal a Adão. As feras não traziam ameaça. Porque Adão dominava sobre todos os animais sem dificuldades. Lembra o que Noé vai dizer, ou o que Deus vai dizer a Noé, lá no capítulo 9 de Gênesis, que o sangue que for derramado, o homem que derramar o sangue, assim vai ser derramado, e isso é proclamado em meio aos animais, porque a ideia é que ali no paraíso, os animais não derramavam sangue, os animais não comiam carne humana. Por quê? Porque eles viviam em tranquilidade e o homem conseguia dominar sobre os animais. O fato dos animais selvagens quererem avançar contra o homem é uma consequência da queda. O homem, antes do pecado, dominava sobre todos os animais, não tinha problema. Os animais só querem se voltar contra o Senhor, contra o homem, melhor dizendo, depois do pecado. Adão estava no meio das feras, mas ele não tinha medo algum e nem precisava ter, porque as feras não estavam contra eles. Mas o Senhor Jesus Cristo estava no deserto e não no paraíso, e estava cercado por feras, mas não aquelas feras mansas de Adão, mas as feras que queriam avançar e devorar o Senhor Jesus. Não bastasse Satanás e suas tentações, Cristo ainda se via cercado de animais selvagens que representavam ainda mais ameaça para a sua vida. Adão foi tentado no deserto, Adão foi tentado no paraíso, Cristo foi tentado no deserto. Adão estava no meio das feras, Cristo também, mas de uma forma muito diferente. Outro detalhe ainda nos chama a atenção. A tentação de Adão termina com a expulsão dele do jardim e com Deus colocando querubins, anjos, para proteger o caminho da árvore da vida. Lembra? O Senhor expulsa o homem do jardim e coloca querubins para proteger o caminho da árvore da vida. Querubins que estavam utilizando espadas flamejantes que impediam que Adão entrasse no jardim, no caminho da árvore da vida. Como termina o anúncio de Marcos? Marcos diz que Cristo estava entre as feras e os anjos o serviam. Os anjos serviu. Ambas as tentações terminam com anjos. Adão vê um anjo quando termina a sua tentação. Cristo também. Mas há uma diferença fundamental aqui. O anjo é para manter Adão fora da presença da árvore da vida, da verdadeira comunhão com o Senhor, no sentido da árvore da vida. O anjo aqui é posto para servir a Cristo, para servir o Senhor. Nós não sabemos exatamente como Cristo foi servido pelos anjos. Talvez os anjos estiveram ali para suprir as necessidades da comida e da bebida de Cristo. Talvez os anjos também estivessem ali para proteger Cristo dos animais. Nós não sabemos exatamente como, mas o que nós sabemos é que os anjos serviam suprindo as necessidades de Cristo naquele momento, seja qual fossem essas suas necessidades. Veja as semelhanças. Adão foi expulso e um anjo é colocado para que guardasse Adão da entrada. Um anjo também é posto, mas não para afugentar Cristo, mas para servir a Cristo. E aqui veja muitas semelhanças, mas uma diferença fundamental. Porque se Adão caiu em pecado, nosso Senhor Jesus Cristo não. Ele suportou mais terrível tentação, não no paraíso, mas no deserto, e venceu. Ele suportou a tentação da fome sem ter o que comer, e venceu. Ele foi atacado pelas feras, mas venceu. Ele foi atacado por Satanás, e venceu. Se o primeiro Adão, o nosso representante, pecou, o segundo, chamado Jesus Cristo, venceu. Ele assume o nosso lugar na tentação e ele vence por nós. Ele vence Satanás, ele vence as suas tentações, ele vence o pecado. E se Adão
Precisava obedecer perfeitamente e falhou. E nós vimos que falhou, mesmo tendo tudo a seu favor. Cristo, tendo tudo em oposição a ele, venceu toda a tentação. Lembre-se, esse mesmo Redentor, esse mesmo Deus, providenciou um Salvador para cumprir perfeitamente aquilo que você não pode cumprir. A grande verdade é que todos nós falhamos em nossas tentações. Nós somos tentados, pecamos. Nós enfrentamos o pecado e caímos. Nós enfrentamos Satanás. Muitas vezes nós perdemos as nossas batalhas. Mas o Senhor providenciou um que venceu todas as tentações e não caiu. Ele é perfeito, ele é justo, ele é santo, ele é puro, ele é bom. Nele não há falha alguma. E a palavra de Deus nos diz que ele obedeceu à lei para que todos nós pudéssemos ser justos e ter vida eterna nele. Nós que caímos em tentação, como nosso pai Adão caiu. Somos feitos filhos de Deus porque o verdadeiro Filho de Deus, o Filho de Deus que Israel nunca conseguiu ser, não caiu nos enredos de Satanás. Creia em Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, aprovado pelo Pai. Ele assume o nosso lugar na tentação. Ele vence o nosso inimigo na tentação. Ele vence o inimigo das nossas almas na tentação. Satanás se levanta com seu poder. Satanás se levanta com a sua fúria. Mas quem é Satanás diante de Cristo Jesus? Quem é Satanás diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele foi tentado no deserto. Ele venceu no deserto. Ele foi tentado entre as feras. Ele venceu entre as feras. Ele foi tentado com fome. Ele venceu. Perceba que claramente Cristo aqui é o novo Adão. É aquele que toma as promessas que foram feitas a Adão, as tarefas que foram dadas a Adão e cumpre perfeitamente. Por causa de uma refeição, o mundo caiu em pecado. Mas Cristo Jesus ensina com seu exemplo claramente, como nos diz o Evangelho de Mateus, nem só de pão viverá o homem. E se Satanás enganou o homem, ou melhor dizendo, enganou a mulher e fez cair também o homem, Jesus Cristo retribui com as palavras da palavra do Senhor, com as palavras da Escritura. Não se esqueça dessas verdades nas tentações da vida. Não se esqueça dessas verdades quando você estiver lutando contra o pecado e lutando contra Satanás. Ele pode te socorrer nas tuas fraquezas, porque ele foi tentado no teu lugar. Ele venceu no teu lugar. Para aqueles que são crentes, para aqueles que creem em Cristo Jesus, a vitória é certa. Isso não quer dizer que o processo de santificação ele é linear para cima. Ou seja, ele vai sempre avançando e nós nunca vamos cair. Quem busca a santificação sabe. A santificação, você cai, você se levanta e assim por diante, mas você vai avançando em triunfo para a coroa que é prometida, como nos diz o apóstolo Paulo. Você pode crer no filho que foi tentado. Você pode crer no filho que venceu. Nas tentações, e vão vir muitas, prepare. Você pode olhar para Cristo. Você pode olhar para o trono de graça e ver que desse trono de graça fluirão misericórdia e graça por meio do Filho. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, nosso Cristo. Senhor nosso Deus, o Filho de Deus, aquele que assume o nosso lugar na tentação, aquele que vence o nosso pecado, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, reconhecendo que nós somos fracos. Reconhecemos que nós temos a tendência de buscar um cristianismo fácil, sem lutas, sem tentações. Mas nós reconhecemos também que o Senhor é capaz de perdoar os nossos pecados. Nós reconhecemos também que mesmo em meio à tentação de Satanás, dos nossos pecados, da cobiça do nosso coração que dá a luz ao pecado, nós podemos olhar para Cristo Jesus e encontrar esperança. Nos ajuda, Senhor, a não olhar para o tentador, mas para aquele que foi tentado e venceu a tentação.
Nos ajuda a não olhar para o tamanho do pecado, a violência de Satanás, mas nos ajuda a olhar para a glória de Cristo. Ele é o nosso Rei que lutou por nós, que venceu por nós. Nos ajuda a olhar para o Evangelho de Cristo. Nos ajuda a achar graça e misericórdia no teu trono, por meio do teu Filho. Que esse mediador seja o nosso mediador, o mediador da tua graça a nós. Nós te oramos no nome dele, no nome de Cristo. Amém.